estar lendo um versículo, o que Deus tem para nós nessa noite, um dia comemorativo, de comemoração, Dia das Mães. Quem almoçou com a mamãe aí hoje? Amém, glória a Deus por isso. Isso é muito bom. Amém? Salmo 127, no verso 3. Diz assim a palavra de Deus: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre o teu galardão. Vou repetir, irmãos. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Vamos orar. Grande Deus e Pai, nós te agradecemos, meu Pai, pela oportunidade de estar na tua casa, meu Pai. Somos gratos a Ti, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, pelas maravilhas, pelos sonhos alcançados, projetos e coisas que o Senhor ainda tem feito por nós, tem acontecido, e nós temos a esperança, meu Pai, do porvir, porque a palavra diz que está tudo preparado, e nós cremos em Teu nome. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Dia comemorativo hoje, Dia das Mães. Confesso que eu pensava que ia ter mais mães aqui na igreja hoje, mas no horário de ir para a igreja a chuva caiu. E eu sei que é difícil, irmãos, os tempos não têm sido fáceis, mas a palavra de Deus nos diz hoje aqui que eis que os filhos são herança do Senhor. Quem aqui é herança do Senhor? Quem é herança do Senhor? Mas quando nós estamos dizendo aqui, falando sobre mães hoje, nós estamos pensando assim nos filhos, né? Mas você também é filho, e você também é herança. Você aceitou Jesus, e se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem o direito de ser chamado de filho. Hoje você tem um pai que cuida de você, e os filhos são herança, e o fruto do seu ventre é o galardão. Então as mães aqui que têm os filhos, irmãos, os filhos não são sua propriedade, mas herança do Senhor. Ele colocou nas suas mãos para você cuidar. E olha que maravilha, que bênção isso aí. Eu costumo dizer, né, já dei várias vezes o meu testemunho, mas hoje eu não vou entrar nesse assunto. Mas diz que aqui na terra, o único amor que se assemelha com o amor do Pai, com o amor de Deus, é o amor de mãe. E muitas vezes ainda vemos que é falho. A palavra de Deus também diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Vamos ficar um pouquinho nisso aqui. A mulher sábia edifica a sua casa. O que nós temos visto hoje em dia, irmãos? Lares sendo destruídos, mãe abandonando os filhos. Hoje é o dia que muitas mães receberam lá um postzinho, uma mensagem: mãe, eu te amo, mãe, me perdoa, mãe isso, mãe aquilo. Mas lá dentro o coração sabe o que tem se passado. Glória a Deus que aqui, irmãos, nós estamos no meio de pessoas honradas, mulheres de Deus, homens de Deus. E eu não tenho visto muito isso acontecer. Mas de vez em quando a gente vê uma notícia, vê falar assim, que o filho agrediu a mãe, ou o filho agrediu o pai. E isso sobe uma ira na gente, irmãos, quando a gente ouve isso, uma agressão de um filho para uma mãe. Alguém já ouviu isso? Já viu essa notícia? Já passou por isso? Não causa uma revolta? Porque a mãe vai lá, ela carrega 9 meses, ela gera, ela cuida, se preciso for, ela dá até a vida. Esse é o amor de mãe. E muitas vezes por muito pouco, por coisas dessa terra, os filhos esquecem isso aí. Mas existe também uma palavra lá em Êxodo que diz assim, no Êxodo 20:12, honra teu pai e a tua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. Cadê o papel dos filhos de honrar pai e mãe? Acha que honrar pai e mãe é mandar um postzinho no Dia das Mães? Ou no aniversário da sua mãe? Não é não, irmãos. É muito mais que além disso. É muito mais. E em João também, em 3 João 1,4, a palavra de Deus diz que não tem alegria maior do que ouvir que meus filhos andam na verdade. O que é a verdade, irmãos? Andam em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é andar na palavra de Deus. Mas João estava falando ali pelos filhos na fé que ele deixou. O texto está dizendo lá pelos filhos na fé, aquele que ele ganhou. Mas aqui também se retrata muito para uma mãe, se a gente fazer um paralelo aqui. Como que uma mãe se orgulha de ver o filho andando na verdade?
andando nos caminhos do Senhor, sendo bem-sucedido, criando raízes, deixando um legado. Mas hoje nós vivemos tempos, irmãos, que não estão bem assim. A palavra de Deus aqui no texto que nós lemos aqui, diz que eis que os filhos são herança do Senhor. Você está cuidando da herança do Senhor. E do fruto do seu ventre é o galardão. Você tem o galardão que são os filhos, a alegria. A mãe que edifica o lar, a mulher que edifica a sua casa, que é sábia, ela tem alegria num dia como hoje, um domingo. Há uns anos atrás, irmão, nós falava muito de uma macarronada. Quem viveu esse tempo aqui, que ia na casa dos pais para comer uma macarronada, né? A irmã ali, ó, lembrou disso aí. Era uma macarronada com frango. Era algo assim tremendo, irmãos. Era algo assim que a gente esperava com expectativa aquilo acontecer para chegar aquele dia. Hoje parece que se tornou uma coisa banal. Uma coisa banal. Hoje nas casas não se sentam mais à mesa. Esses dias eu fui tomar um café na casa do meu irmão e do irmão. Chegamos lá e eu ainda olhei assim e falei, que alegria, né? Ainda sentam à mesa. Porque todas as vezes que eu estive lá, nós sentamos à mesa. Independente se tem luta, se tem briga, se tem desavença, mas naquele momento sentam à mesa. E isso é muito importante, porque sentar à mesa significa comunhão. Significa comunhão. E aonde há comunhão, irmãos, que a palavra nos diz que o Senhor ordena a bênção. Então a bênção vai chegar. Você que está na sua casa, que senta à mesa, que tem união, que tem bênção, irmãos, ali vai ter bênção. Mas nós estamos vivendo tempos, irmãos, que parece que tudo é banal. Ah, pastor, o senhor está ainda no tempo, tem um ditado que é muito antigo, alguém já ouviu isso aí, ó? Ah, é o tempo do Zagaia. Alguém já ouviu isso? Tempo do Zagaia é um tempo muito antigo, lá, o irmão disse lá, é algo... muito... Né? Mas não é não, irmãos. Tem coisas que são princípios. São princípios e isso não muda. A palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Esse é o nosso lema quadrangular. Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. A palavra dele é a mesma lá no passado. É aquela que é hoje para nós e ela vai continuar sendo no futuro. Ela não muda, ela é imutável. Ele não volta atrás. Mas você aí que é mãe, você tem um galardão, você gerou. Imagine, nós temos aqui que daqui uns dias vai ser mais uma vez uma mãe. Olha para você ver o privilégio que é isso aí. Você gerar algo dentro de você, dentro do seu corpo. Você trazer a vida e você ver crescer. Ela já tem uma que está crescendo, correndo aí, que ela fala que as baterias nunca se acabam, que tá aí, e a dos outros parece que vai acabando, e a dela ainda recarrega de novo, é recarregável ali assim. Parece que quanto mais corre, mais recarrega. Isso é bênção, irmão. Isso é alegria, isso é saúde, isso é virtude. Tem pessoas que se incomodam porque as crianças estão correndo, estão brincando. Deixa as crianças correr. Deixa as crianças serem crianças. O que não pode é a gente tomar o lugar delas. Já reparou isso? A criança ela quer ser feliz e o adulto quer ter razão. O adulto quer ter razão em tudo. E muitas vezes você sofre por isso. Então deixe a criança ser feliz. Ela é seu galardão. Ela é herança. E se é herança de Deus, ela tem propósito. Você veio nessa terra com um propósito. Já parou para pensar nisso? Já pensou que você gera por propósito? Tem um propósito de Deus nisso aí. Mas muitas vezes nós não sabemos nem por que estamos e aonde estamos. Muitas vezes não sabemos o que está acontecendo na nossa vida, o porquê. Eu já disse e vou repetir. Muitas coisas, irmãos, que acontecem nas nossas vidas, nós não temos respostas, são escolhas nossas. No culto passado, preguei aqui que nós temos que ter um propósito, mas eu disse em outras palavras. Nós temos que ter firmeza, temos que ter obediência. Alguém lembra de mais algo que foi falado aqui no culto? Alguém lembra? Foi quarta-feira. Que nós temos que ter, irmãos, firmeza naquilo que nós pregamos, firmeza naquilo que nós cremos. Nós não temos que andar como o padrão do mundo. Hoje não existe mais, não é que não existe, irmãos, meio pesado falar assim, mas já está dizendo aí, ontem mesmo eu ouvi um pai dizer que agora não é mais o dia da mãe, o dia do pai, é o dia do cuidador. Vocês concordam com isso, irmãos? Dia do cuidador?
Você que gerou, você que está aí gerando, que vai trazer o mundo, é o Dia das Mães. Pode o mundo dizer ao contrário, dizer que não. A gente pode ser perseguido por isso que eu estou falando aqui hoje. Mas é a palavra, estou baseado na palavra de Deus. Você é mãe, você é pai, você tem um galardão, você tem o direito. Você não pode abrir mão disso. Porque uma minoria quer dizer ao contrário. Quantas mães hoje estão sofrendo porque os filhos estão longe? Sei aqui tem uma mãe também que o filho está viajando, está longe. E um dia como hoje bate uma tristeza, né, irmão? Mas tem que estar feliz, seu filho está lá buscando, está almejando, está correndo atrás de sonhos, está alcançando. Isso é vitória. Isso é vitória, irmãos. Nós estamos vendo as pessoas cabisbaixas porque algo está acontecendo errado. Não creia que você serve um Deus que Ele muda histórias. Um Deus que muda circunstâncias. Mas nós temos que ter, irmãos, pensamento firme. Nós temos que ter objetivo. Nós temos que ter, irmãos. Mas a mulher sábia edifica a sua casa. Estou falando de mulher hoje pelo Dia das Mães. Então não deixe que o inimigo tome conta. Não entregue para o inimigo. Seja sábio. A palavra de Deus também diz que um homem, quando encontra uma mulher, ele encontra uma coisa boa. Está lá em Provérbios. Uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, uma mulher que cuida da sua casa, que cuida do seu casamento, que cuida da sua família. Temos que cuidar. A palavra de Deus nos diz também que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. A gente tem muitas coisas boas para se dizer, para se falar, mas o que a gente mais vê é contando testemunhos de tragédias. Testemunhos hoje assim que não vai bem, que as coisas não estão dando certo. Você tem alguém na sua família, um caso assim que você tem orado? Você tem confiado que Deus possa mudar essa história? Pois creia que Deus pode mudar. Mas muitas vezes Ele vai contar com você. É com seu testemunho. Você pode não acreditar, mas você é exemplo para muita gente. Tem muita gente que olha para você, olha para o seu casamento, olha para a sua família e fala, poxa, eu queria que a minha casa fosse assim. Queria que o meu casamento fosse assim. Mas só você sabe quantas vezes você tem dobrado o seu joelho pela sua família. Só você sabe muitas vezes quanto dói lá no seu coração para você se manter firme. Mas Deus tem um propósito. Deus tem algo nisso aí. E creia que Deus tem o melhor. O fruto do seu ventre é seu galardão. Que alegria, irmãos. É você ver uma família, quando você está aqui na igreja, para um carro ali, desce uma família, desce 3, 4. Hoje é difícil isso aí. É difícil um casal que tenha mais que 2 filhos. Hoje é difícil. Antes descia 5, 6, 7. Meu sogro teve 7 filhos. E que bênção quando eles se reúnem, os 7. É uma bagunça total até hoje, mas é muito divertido. Eu tive um. Queria ter 5 filhos. Nós já tínhamos o nome dos 5, mas aprove a Deus que nós tivesse um. E é a nossa alegria. Tem hora que a gente entristece, sim, tem hora que dói, mas é a nossa alegria. É o que nos dá força. E creio que na sua casa também é assim. Mas hoje se sinta uma mulher honrada, uma mulher que gerou, uma mulher que deu fruto. E que seu fruto continue andando pela verdade. Ensine o caminho que seu filho deve andar. Ensine no caminho, não ensine só o caminho. Porque o caminho você aponta e no caminho você está junto, você toma pela mão. Assim nos diz Jesus, eu sou contigo até a consumação dos séculos. Pode não estar dando certo hoje, pode as coisas não estar se encaixando, talvez você esteja enfrentando lutas. A gente olha daqui de cima do altar, irmão, e vê pelo rosto, pelo semblante, que está tendo lutas, está tendo dificuldade. O Espírito Santo está dizendo que o coração está triste, está doído, está doendo. Mas lembre-se, que eu já preguei aqui também, que a alegria que o Senhor colocou no seu coração, ninguém é capaz de tirar, que é a alegria da salvação. Creia que você tem a salvação contigo, irmãos, que a sua casa vai ser salva, que a sua família vai ser salva, que os seus filhos vão ser salvos, que tem um plano de salvação para você, que ele não foi em vão, que ele não foi até aquela cruz em vão, mas ele foi com um propósito que a salvação alcançasse a tua vida e alcançasse o teu lar.
É difícil, irmãos. Não é fácil. Nós vivemos tempos de lutas, tempos corridos, tempos em que ninguém quer perder um minuto com alguém, emprestar seu ombro para ninguém. Existe um lema aí que é o tal do ema-ema. Isso não é para nós não, irmãos. Os seus problemas também são meus problemas. Quando a gente lembra de alguém que vem e fala algo com a gente que está errado, que não está dando certo, a gente também dobra os joelhos pelas suas vidas, para que Jesus possa agir. Que hoje seja um dia de esperança, um dia agradável na presença do Senhor, um dia que a alegria venha inundar o seu coração, um dia que você possa ter esperança que aquele possa ser alcançado, que nós possamos alcançar o perdido, porque esse é o nosso propósito. Os seus filhos vão ser como flechas na mão do arqueiro, irmãos. Eles vão mais longe, eles vão alcançar aquilo que você nunca imaginou. Lugares que você nunca chegou, os seus filhos vão alcançar, vão chegar, porque há uma promessa sobre a nossa vida, irmãos. Há uma promessa de Cristo sobre as nossas vidas, que a salvação vai chegar. A palavra de Deus diz que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Mas temos que ser gratos pelo sacrifício de Jesus, irmãos. Aí você pensa assim, mas pastor, o que isso tem a ver com o Dia das Mães? Se você está aqui é porque você teve uma mãe que te gerou. Eu tive uma mãe que me gerou. Você também teve. Você tem. Mas muitos de nós pensamos assim, mas você não sabe minha mãe é muito chata, minha mãe só pega no pé, a minha mãe só briga. Talvez seja o jeito dela de amar. Talvez ela não aprendeu outra forma de amar. Ela também não teve. E talvez seja você que vai ensinar ela a forma de amar. É muito difícil, é uma palavra dura isso aí. Mas tem muitos de nós aqui, irmãos, que não tem um bom relacionamento com os pais. Não tem. Eu não tive. Já falei, eu não sei o nome do meu pai e eu não convivi com a minha mãe. Mas hoje eu tenho um pai que cuida de mim. É um pai que cuida de mim, que cuida de você, que cuida de nós. Você que ainda tem mãe, cuide dela. Aqui nós temos, todo mundo tem as redes sociais, e esses dias eu vi um post onde falava, era uma psicóloga falando. Aí ela estava dizendo sobre a mãe dela, que tem um amigo, que a mãe dela estava com Alzheimer, já não lembrava de mais nada, e aí ele foi até o médico, aí o médico aconselhou ele a colocar ela num asilo. Aí ele ouviu o médico falar, ele falou, não, jamais eu vou fazer isso. Não, mas não vai ser doloroso para ela não, porque ela sente agora, daqui 1 minuto ela não lembra de mais nada, então para ela vai ser normal estar lá. Ela nem lembra de você. Aí a resposta dele vocês devem saber, ela pode não lembrar de mim, mas eu sei quem ela é, eu sei quem ela representa para mim. Que você possa saber quem a sua mãe representa para você, que você saiba que Jesus Cristo representa para você na sua vida, que o Espírito Santo representa para você no seu lar. E aquilo me emocionou quando eu ouvi aquilo. Ela pode não saber quem eu sou, mas eu sei quem ela é e eu não vou desistir dela. Aí eu estava vendo também vendo isso, acompanhando. Aí tem um ator aí, acho que é o Nuno Léo Maia, alguma coisa assim. Ele tinha vários contratos, várias coisas para cumprir. Ele quebrou os contratos, saiu da mídia. Sabe por quê, irmãos? Porque a mãe dele foi diagnosticada com pouco tempo de vida. Ele falou, se ela tem pouco tempo, eu vou fazer desses melhores dias da vida dela. Ele largou tudo e foi cuidar dela. Ele não se preocupou com as coisas deste mundo. Mas a gente vê hoje, irmãos, não estou dizendo que seja errado não, a gente não é abandonar, é cuidado. Mas se você pode, cuide dos seus pais. Cuide enquanto há tempo. Cuide enquanto você pode. Não é perder um dia de trabalho, não é perder minutos para estar com eles, ouvir eles falar. Irmãos, eu vou fazer 50 anos agora no mês que vem, e tem hora que eu me vejo repetindo às vezes a mesma coisa. A gente fala a mesma coisa que alegra o coração da gente, a gente repete, começa a repetir aquilo ali assim. E eu falei, caramba, será que com 50 anos eu já estou assim? Seu pai vai repetir muitas coisas que você já ouviu, mas vai ter um dia que vai ser o último dia.
Vai ser o último dia. E ninguém sabe quando vai ser. Vai ser o último dia que você vai ouvir a voz dele. Você é o único dia que aqueles que ainda dizem Senhor, vai poder falar Senhor, pai, Senhor, mãe. Vai ser o último dia. Será que vai ser hoje? Será que vai ser amanhã? Será que vai ser daqui a um ano? Então não perca a oportunidade de estar juntos. Não perca a oportunidade. Se puder ainda hoje, mesmo que você passou o dia com eles, pega o telefone, liga, não manda mensagem não, liga. Fala, mãe, eu te amo. Pai, eu te amo. Eu sei que é dia das mães, mas tem pessoas aí que só tem o pai, liga, fala, pai, eu te amo. Não custa nada. Talvez é um peso tão grande que a gente não consegue fazer, porque é um orgulho. Não, eu não quero, eu não vou conseguir. Mas tem que ser quebrado, irmãos. Isso tem que ser quebrado. O perdão tem que ser liberado. Perdão de mãe para os filhos. Talvez você possa dizer, mãe, mas eu ensinei, eu falei, eu ensinei, eu fiz de tudo e ele não fez. A sua parte você fez, então não é com você. Isso não é sobre você. Filhos, perdoe seus pais. E se você não tem o que perdoar, então seja grato. Ligue para eles. Só fale isso, pai, eu te amo, e desliga o telefone, não precisa dizer mais nada. Porque nessas palavras vão estar tudo o que você queria dizer, tudo aquilo que você queria falar. E do outro lado vai ter alguém também que você está dizendo tudo o que ele queria ouvir, precisava ouvir. Lembre-se disso, vai ter um dia que vai ser a última vez, e não vai ter mais. E não vai ter mais. Não adianta a gente carregar esse peso, irmãos, ir para a sepultura com este peso, porque lá para onde nós vamos, irmãos, para a sepultura onde nós vamos ser colocados, não vai adiantar mais. Alguém aqui já foi em algum velório assim? Eu já fui em velório, irmãos, que foi alegre. Pensa num velório assim que eu chegava lá, parecia uma festa. Todo mundo, esse aí está com o Senhor, isso aí não tenho dúvida que vai estar com o Senhor. Isso aí, e uma alegria, todo mundo feliz. Mas eu já fui em alguns também, irmãos, tenebroso, de dar desespero, de pessoas desesperadas, pedindo perdão, querendo ter mais um minuto, uma chance de dizer algo que não disse, pelo orgulho. Mas saiba que naquele dia, quando Jesus recolher, não adianta mais. Então faça enquanto há dia, enquanto é dia, enquanto ainda tem fôlego de vida. Que hoje seja um dia que nós possamos refletir, irmãos, não só com a mensaginha ali no Zap, que hoje o telefone, como eles dizem assim, bombou lá no Zap, de tudo quanto é jeito, irmãos. Mas será que você tem coragem de pegar o telefone e ligar para o seu pai? Ou ligar para sua mãe? E dizer, pai, mãe, eu te amo? Será que temos? E hoje, aqui, nós podemos dizer para o Senhor Jesus, nosso irmão, e para Deus, nosso Pai, Senhor, eu te amo? Você tem essa convicção no seu coração? Você consegue levantar as mãos agora e adorar a Deus dizendo, Deus, eu te amo. Pai, eu te amo. Pai, me perdoa. Perdoa as minhas falhas. Perdoa onde eu errei, onde eu pequei. Me perdoa pelos meus pensamentos, pelos pensamentos maus que eu tive, pelos pensamentos maus que eu tive contra meus filhos, pensamentos maus que eu tive contra meus pais. Você é capaz de fazer isso hoje? Porque talvez você não consiga falar com seu pai aqui terreno, seu pai humano, mas o Senhor é fiel para te perdoar, é fiel para guardar as suas palavras, as suas lágrimas. Muitas vezes não conseguimos, mas lembre-se, vai ter um dia que vai ser o último dia, e que esse dia não seja hoje, que hoje você tenha a oportunidade de fazer diferente e deixar um legado nessa terra, porque vocês vão gerar, vocês têm gerado e os seus filhos vão estar crescendo, e um dia você vai olhar e vai dizer, ensinei no caminho, não foi só o caminho, porque um dia seu filho vai ter a oportunidade de liberar o perdão, de agradecer por um pai, por uma mãe que ele teve, e que você seja essa mulher virtuosa, uma mulher sábia, que edifica o lar. Você aí de casa da live, que você possa também liberar o perdão, que você possa agradecer por esse pai que Deus te deu,
Talvez não foi aquele que você queria. Ele não te tratou com aquilo que você queria, mas Ele fez o melhor por você. Talvez Ele também não aprendeu a esse amor que você espera. Então ensine Ele. Liga para Ele hoje. Diga que você o ama. Não precisa dizer mais nada. Nessa palavra eu te amo está dizendo tudo. Tudo o que se precisa ouvir. Famílias, deixe o Senhor restaurar a sua casa. Deixe o Senhor tomar conta do seu lar. Porque a palavra de Deus que o cordão de 3 dobras não se arrebenta, irmãos. O cordão de 3 dobras é você, o seu cônjuge e Jesus. Se Jesus estiver com você, nada vai abalar. Nada vai abalar o teu lar. Você vai enfrentar tudo e vai vencer. Porque a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que quando você está em Cristo Jesus, pode vir a tempestade, mas Ele acalma. Pode vir tudo, irmãos, mas a bonança chega. Mas nós temos que quebrar o orgulho, quebrar este coração. Que Ele coloque um coração amoroso, um coração verdadeiro, um coração de bênção, irmãos. Que as pessoas possam olhar assim e ver ali tem uma igreja que restaura, onde prega a palavra de Deus, onde prega a palavra da verdade, aonde ali existe o amor entre os irmãos, que nós possamos nos amar, irmãos, que toda diferença caia por terra. Hoje não é só o dia das mães, não, é o dia de todos nós, irmãos, é o dia de nós nos amarmos, é o dia, irmãos, de nós olharmos para os outros. Me perdoa se eu te fiz algo errado, se eu te fiz algo que magoei. Sabe por quê? Porque poderia ser o último dia, poderia ser a última vez. Que nós não vivemos aqui nessa terra, irmãos, com remorso por aquilo que nós não fizemos ou que deixamos de fazer, mas que nós possamos nos alegrar no Senhor, que nós possamos nos alegrar na presença de Deus. Porque hoje, irmãos, eu sinto uma presença no meu coração. Eu sinto uma presença que Deus nos ama, que Deus nos quer nos ver bem. Há muitas mães tristes, muitos filhos tristes, por palavras, por coisas que foram feitas. Mas o Senhor te põe de pé, e o Senhor te traz um renovo. O Senhor te diz: eu sou contigo, eu te amo, eu te sustento com a minha destra fiel. Ei, mulher virtuosa, põe a tua casa em ordem, põe-te de pé que eu falarei contigo, diz o Senhor. O Senhor quer que você ande de pé, de cabeça erguida. Não olhe para os traumas e para trás, não. Saiba que você tem um Deus que cuida de você. O fruto do teu ventre é o teu galardão. Você tem um galardão que é a herança do Senhor. Cuide disso e lembre-se, Ele é contigo. Se coloque de pé no seu lugar.